Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Não, peraí, deixa eu abrir minha Bíblia aqui no celular, como eu estou usando aqui a tecnologia também. Peraí. Meu celular não está aqui. Deixa, vou abrir fisicamente, no papel mesmo. O celular está lá dentro. Pega para mim, que aqui vai tomar muito espaço. Quero te convidar a abrir sua Bíblia de pé no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Obrigado aí, o pessoal da comunicação, da equipe de comunicação. Só tem ele na equipe, tá? Por enquanto. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a Bíblia Sagrada. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: disse Jesus aos discípulos, disse Jesus, me perdi aqui. Então Jesus disse aos judeus que haviam acreditado nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Vamos ler o versículo 32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento, por tudo que já fizemos aqui, Senhor, mas agora queremos te agradecer pelo que o Senhor irá fazer por nós. Fala com a gente, Pai, fala aos nossos corações, porque nós precisamos te ouvir, precisamos ouvir a tua voz. Então fala, porque nós, os teus servos, queremos te ouvir. É isso que te peço junto com a tua igreja e te agradeço em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui aberta já a Bíblia. Meus queridos irmãos, certa vez Jesus estava no templo, aliás, como ele sempre fazia, falando para muitas pessoas. Era um hábito de Jesus falar para muitas pessoas. Onde Jesus estava, Jesus era reconhecido por alguns como mestre, além de outras coisas. Então, geralmente quando o mestre se preparava para ensinar, muitas pessoas se aglomeravam ao redor do mestre para aprender do mestre, para receber algo bom da parte do mestre. Então, Jesus ali, naquele momento, no templo, ele estava falando para vários tipos de pessoas, porque quando Jesus tinha pessoas ao seu redor, havia um número enorme de várias pessoas, uma variação grande de pessoas. Por exemplo, ali havia fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, pessoas comuns do povo, enfim, uma gama de pessoas. E o assunto que Jesus estava falando ali, naquele episódio, naquele momento, que derivou nesse texto que nós lemos, era o próprio Jesus. Ele era o assunto, ou seja, ele estava falando de si mesmo. E falando sobre quem ele era, e assim falando para as pessoas acerca da sua autoridade, também falando aquilo que ele veio fazer, ou seja, expressando a sua missão, o papel que ele veio cumprir, o propósito que ele veio cumprir, enviado por Deus, e também da sua relação com Deus Pai. Então, Jesus foi, é e sempre será a expressão exata do ser de Deus. Diga amém. Vamos tentar de novo. Diga amém. Mas, meus queridos irmãos, a maioria daquelas pessoas não estavam aceitando as credenciais de Jesus. Ou seja, não estavam acreditando que Jesus era aquilo que ele estava dizendo que era. Principalmente por uma razão bem simples, porque não era aquele tipo de Jesus que eles queriam. Jesus se apresentando para eles como Messias, como aquele que veio para salvar o povo judeu. Mas não era isso que o povo queria. O povo queria um Messias guerreiro. O povo queria um Messias que libertasse pela espada. Mas Jesus não veio para libertar pela espada. Jesus veio para libertar pelo amor. Você pode dizer glória a Deus?
E o judeu não estava nem um pouco interessado nisso, porque eles queriam se livrar da opressão romana, imediatamente. E na concepção deles, só um Messias, como a narrativa bíblica lá de trás, através de alguns profetas, principalmente do profeta Isaías, dizia que o Messias viria de uma certa forma para libertar de todo o jugo, de toda a opressão. Só que na concepção deles só cabia a concepção humana, a libertação pela espada, a libertação pela guerra. Então, eles queriam isso a todo custo. Se Jesus vem falando de amor, eles não queriam isso. Por isso que a maioria deles não acreditaram que Jesus era o Messias. Meus queridos irmãos, não aceitar a Jesus da maneira que ele se apresenta para nós é o mesmo que rejeitá-lo. É o mesmo que dizer para ele, não. É o mesmo que dizer não para a salvação que só Ele pode dar. É o mesmo que dizer não para a verdadeira liberdade que só Ele pode trazer. É o mesmo que querer continuar prisioneiro do pecado e das terríveis consequências que o pecado traz. E nós sabemos disso. Que outrora, ou seja, no passado, nós fomos escravos do pecado. O pecado fazia o que queria com a gente. E para a gente era como se nada estivesse acontecendo. Era como se estivesse tudo bem. E assim, continuar vivendo de acordo com os padrões impostos pelo Deus desse mundo. Deus desse mundo é o príncipe das trevas, é o nosso inimigo. Mas Jesus veio trazer outro padrão de vida. Jesus veio trazer uma vida verdadeira, diga glória a Deus. Lá no Evangelho de João, aqui mesmo no Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz, o inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Que vida era essa que Jesus estava falando? Da vida de Deus que Ele veio trazer para nós. Uma vida livre de tudo aquilo que vai na contramão do que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Nos libertando de todas as cadeias do pecado, nos libertando de tudo aquilo que tenta nos oprimir e que nos mantinha aprisionados. Então, meus irmãos, definitivamente, Deus não quer que os seus filhos vivam cativos a nada, nem a ninguém. Para isso Jesus veio, para libertar os oprimidos, dentre outras coisas. Lembra como nós vivíamos antes, debaixo de opressão? Então Jesus veio para libertar os cativos e os oprimidos do diabo. Está escrito lá em Atos 10, 38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por aí fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E isso Ele fez por nós, Ele fez para nós, Ele nos libertou de todo esse cativeiro que nós vivíamos, definitivamente aprisionados na mão do inimigo. Então Ele quer que seus filhos estejam livres para prosseguir a jornada que está proposta para cada um deles, e esses filhos somos nós. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus veio para o que era seu, veio como Messias para o povo judeu, e Ele conclui, mas os seus não o receberam, não o aceitaram, não creram nele. É disso que Jesus está falando aqui no texto que nós lemos. E ele diz, mas a todos quantos o receberam, ou seja, a todos quantos acreditaram em Jesus e o receberam como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no nome de Jesus. Então, se você um dia creu no nome de Jesus e o recebeu como Senhor da sua vida, você agora é filho de Deus. Ah, pastor, mas eu sempre fui filho de Deus. Não, você tudo bem, todos são filhos de Deus. Não é isso que o pessoal lá fora diz? Pensa comigo. Quando você diz para alguém lá fora, eu sou filho de Deus, a pessoa lá fora diz, também sou. Amém? No sentido genérico, sim. Todo ser humano é filho de Deus por criação. Porque quem cria alguma coisa é pai daquilo que criou. Por que Santos Dumont é pai da aviação? Porque ele criou o avião. Por que Graham Bell é o pai da telefonia? Porque ele criou o telefone. Por que Deus é filho, por que Deus é pai de toda a humanidade? Porque Deus criou a humanidade. Então, no sentido genérico, no sentido de criação, Deus é pai de todos. Mas no sentido espiritual, Deus é pai daqueles que recebem a Jesus como único e suficiente Salvador. No contexto espiritual, só é filho de Deus quem passa por Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador.
Lembra? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no nome de Jesus. Então ele quer que seus filhos estejam livres para seguir uma jornada que está proposta para cada um. E que jornada é essa? Uma jornada de uma vida vitoriosa. Porque ele quer fazer com que os seus planos e os seus propósitos se cumpram na vida dos seus filhos, para a glória do nome dele. A Bíblia diz em Gálatas 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Deus enviou a Jesus para nos libertar, para que nós sejamos definitivamente livres. Então vamos ver aqui, rapidamente, como é que a gente toma posse dessa liberdade que Cristo conquistou para nós. Segundo o texto que nós lemos, de João 8, 31 e 32, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos que acreditar que Jesus é tudo aquilo que ele falou de si mesmo. Jesus não mentiu, Jesus não pode mentir, porque ele tem a essência de Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado, então ele não pode mentir. Então a primeira atitude que a gente precisa para ser liberto por Jesus é se libertar da descrença. Eu não sei se você já percebeu o tamanho da descrença do mundo que a gente vive. Hoje em dia, principalmente, isso não é uma prerrogativa do nosso tempo, isso sempre foi assim. As pessoas chegam num determinado ponto da vida que já não acreditam mais em nada e nem em ninguém. Vamos tomar por base a sociedade que a gente vive hoje. Você seria capaz de acreditar em alguma pessoa que você não tivesse um conhecimento pleno dessa pessoa? Vou dizer mais uma coisa para você, vou ser bem radical. Até muitas pessoas que a gente conhece, ou pelo menos acha que conhece tão bem, de vez em quando nos dá cada facada nas costas, cada decepção. Filhos decepcionando pais, pais decepcionando filhos, cônjuge decepcionando outro cônjuge, e por aí vai. Namorado decepcionando a namorada, noiva decepcionando o namorado, patrão decepcionando funcionário, funcionário decepcionando o patrão, e isso gera uma descrença total. E chega um ponto que ninguém é mais confiável, ninguém tem coragem de confiar plenamente em mais ninguém. Mas eu quero te dizer que Jesus é digno de toda a nossa confiança. Tudo aquilo que Jesus disse a respeito dele é o que ele realmente é. Está entendendo? Então, se eu não acredito naquilo que Jesus diz que é, na verdade eu não estou acreditando também em nada que ele fez. Sendo assim, a minha vida vai continuar a mesma coisa. Eu vou continuar escravo do pecado, eu vou continuar morto nos meus delitos e pecados, eu vou continuar sendo senhor de mim mesmo, eu vou continuar vivendo por minha própria conta, eu vou continuar vivendo guiado pelos meus próprios pensamentos. E definitivamente a gente tem experienciado que viver dessa forma não está nos levando a lugar nenhum. Me aponta alguém que seja plenamente feliz vivendo dessa maneira. Vai ser muito complicado de você encontrar. Mas agora aqueles que vivem na liberdade do Filho de Deus, aqueles que vivem em Cristo, vê as coisas por uma ótica diferente. Enxerga as coisas pela ótica de Jesus, porque sabe quem Ele é. Eu me lembro certa vez que as pessoas que seguiam a Jesus, uma parte da multidão, porque Jesus falou alguns ensinamentos um pouco mais profundos. Na hora que desceram do monte, onde estavam ouvindo Jesus, começaram a se espalhar, a se afastar de Jesus. E Jesus, claro, percebeu que todos o estavam abandonando. Então Jesus olha para os discípulos, só ficaram os 12. E Jesus então pergunta assim para eles: todos me abandonaram, e vocês também não vão me abandonar? E aí olha a importância de conhecer a Jesus. Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Está entendendo? Pedro conhecia Jesus. Por isso ele disse: eu não sou tolo de abandonar o Senhor. Porque onde eu vou ouvir as palavras de vida eterna? Onde eu vou encontrar a vida eterna? Onde eu vou encontrar a liberdade para a minha vida? Onde eu vou encontrar a vida abundante que só o Senhor traz, só o Senhor pode dar? Então, à medida em que nós conhecemos a Jesus e cremos que Ele diz que Ele é aquilo que Ele diz que é, a nossa confiança aumenta, a nossa fé aumenta, e nós podemos desfrutar de tudo que Ele falou. A gente pode desfrutar de tudo que Ele conquistou para nós, de tudo que Ele fez. Você está entendendo?
Jesus tinha autoridade. Por que Jesus tinha autoridade? Porque tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus dizia, ele fazia. Ele praticava, isso aqui dá autoridade para nós. Como é que a gente conquista autoridade com os nossos filhos? Fazendo aquilo que a gente diz. Aquilo que a gente ensina para ele. Imagina você ensina uma coisa para o seu filho e você não faz. Aí ainda tem a face de virar para o filho e dizer assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O nome disso é hipocrisia. Faça, como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não me copia, não. Como não me copia? É meu filho, é minha filha. Principalmente se eu sou de Cristo, eu sou uma pessoa do bem, por que não me copiar? O que eu estou ensinando com isso? Eu estou ensinando que eu estou fazendo tudo errado, e ele também, consequentemente, vai fazer tudo errado. Então, como é que eu demonstro que eu tenho autoridade? Papai me ensinou isso e ele faz, olha lá. Ó. Papai me ensinou a ser honesto, olha lá, papai é honesto. Mamãe me ensinou a ser isso, e olha lá, a ser uma boa esposa, olha lá, ela é uma boa esposa. Aí ensina a filha a ser uma boa esposa e vive tacando despertador na cabeça do marido. Cadê a autoridade para ensinar mais alguma coisa? Diz que o marido tem que tratar a esposa bem e espanca a mãe do menino ou da menina. É um feminicida. Cadê a autoridade? Jesus não era assim. Tudo que Jesus fazia, falava, ele fazia. Leia comigo aqui rapidamente Mateus 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, lá no versículo de número 2. Veja o que diz aí. Do 2 até o 6, diz assim, Mateus 11, versículo 2 até o 6. Quando João o Batista, na prisão, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou seja, é o Messias, ou devemos esperar outro? Aí o que Jesus diz para ele? Então Jesus lhes respondeu, mandou o recado para o Joãozinho: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aí você vai lá em Lucas e vê que Jesus falou que ia fazer tudo isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para trazer libertação aos cativos, dar vista aos cegos, evangelizar os pobres, e por aí vai. Aí ele manda um recado para João: João, pergunta a eles aí o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, a revolução espiritual que eu estou fazendo, a revolução sobrenatural que eu estou causando no meio das pessoas. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: bem-aventurado aquele que não achar em mim pedra de tropeço, bem-aventurado aquele que acreditar em mim. Bem-aventurado significa extremamente feliz. Então nós que acreditamos em Jesus, tudo que Ele diz que é, tudo que Ele diz que fez, tudo que nós sabemos que Ele fez, somos extremamente felizes, porque Ele fez tudo isso para nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que acreditar plenamente que Jesus é tudo para nós, que tudo foi feito por Ele, e que sem Ele nada do que foi feito se faria. Nós não podemos viver por nossa conta e risco, porque nós temos a Jesus, que pode todas as coisas. E muitas vezes, com as nossas atitudes, nós desacreditamos, nós duvidamos de Jesus. Ao invés de confiança, desconfiamos. Ao invés de fé, incredulidade. Ao invés de paz, vivemos no desespero. Ao invés de livres, vivemos cativos de tantas coisas, Jesus é a porta da liberdade, diga aleluia. Então nós temos que entrar por esta porta. Acredite plenamente em Jesus, não apenas em partes. Tudo que Ele disse é verdade. Acredite em tudo que Ele fez e continua fazendo na sua vida. Ele te deu uma nova vida, Ele te deu uma vida que vale a pena viver, uma vida que importa. Ele é o seu libertador. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Olha aí, ó. Já parou para pensar alguma vez o quanto você era odiado pelo mundo? Talvez por pessoas que você conhece, talvez por pessoas que você nem sabe, nem conhece.
como você era odiado. E quantas vezes talvez você já tenha aberto a sua boca para dizer, ninguém me ama. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Mas existe alguém que te amou tanto, que enviou o seu único filho para pagar o preço que você não podia pagar pelo seu pecado, para que você pudesse ter uma vida verdadeira, uma vida de paz. E talvez você não tenha percebido e até hoje não tenha entendido o quanto a sua vida mudou depois que Jesus entrou na tua história. O quanto a sua vida mudou. Muitos nem perceberam. Muitos nem perceberam, mas você não é o mesmo. Você se tornou, Ele fez de você uma nova criatura. Você nasceu da água e do Espírito, um nascimento sobrenatural. E isso mudou toda a sua trajetória. Tudo isso graças ao trabalho de Jesus, a obra que Ele fez por você na cruz do Calvário. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, foi Jesus quem falou. O que é andar nas trevas? É andar sem rumo, sem direção, sem saber onde começar, sem saber onde chegar, sem ter a mínima ideia do que pode acontecer ali na frente, sem ter a mínima ideia se vai ter até um amanhã. Com Jesus, pelo fato dele estar vivo, você pode crer num amanhã melhor, você pode crer num futuro melhor, você pode crer numa vida melhor. E quando a gente fala de vida melhor, a gente não associa a bens materiais, a riquezas desse mundo. Uma vida melhor é uma vida em todos os aspectos, uma vida de equilíbrio, uma vida de paz, alegria, amor, controle pessoal, domínio próprio, benignidade, bondade, todas essas coisas. E contra essas coisas não há lei, porque para isso não há condenação, porque essa é obra do Espírito Santo na tua vida. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o nome dele. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Segunda coisa que você precisa compreender, é preciso perseverar em viver as palavras de Jesus. Ele disse aqui no versículo 31, volta lá em João, olha aí na sua Bíblia, deve estar aberto aí. Volta lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 31, outra vez, ele disse assim, ó. Glória a Deus. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, meus queridos irmãos. O que Jesus quis dizer? Se vocês viverem a minha palavra, crerem e viverem, porque veja bem, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes são consequências de uma crença. Por que eu vivo de determinada maneira? Muitas vezes equivocada, porque eu acredito naquilo. Está entendendo? E por acreditar naquilo, você vai pensar daquele jeito e, consequentemente, agir daquela maneira. Então, todo pensamento e toda ação deriva de uma crença. Então, por isso que Jesus está dizendo, se permanecerem na minha palavra, ou seja, se firmarem na minha palavra, se crerem na minha palavra, é isso que ele está dizendo. Para que vocês possam viver isso, para que vocês possam praticar. Se você crer nas palavras de Jesus, permanecer na minha palavra significa dizer, ter as palavras de Jesus como parâmetro, como base, pensar nas coisas que Jesus falou acerca de você, acreditar em tudo que Ele fala sobre você, acreditar no que Ele diz que você é, e a partir daí as suas ações vão estar pautadas nessa crença. E como é que eu começo a crer? Pelo ouvir. À medida em que eu ouço o Evangelho de Jesus Cristo, eu passo a crer naquilo que Jesus Cristo falou sobre mim. E a partir daí é dessa maneira que eu vou passar a pensar e agir. Por isso que você, quando se tornou crente, você passou a agir diferente. Você notou? Tudo bem, eu posso dizer para você que tem crente que nem notou. Mas esse crente não nasceu de novo. Porque se continuou do mesmo jeito, não nasceu de novo. Não houve um aceite verdadeiro em relação a Jesus. Porque ele não mudou, não fez questão de mudar, disse, não, vou continuar assim. Se não houve transformação, continua com o pensamento equivocado, com a crença equivocada, que eu não preciso de Jesus para mudar, eu consigo mudar sozinho. Consegue não. Consegue não. Você já viu, vou citar um exemplo para você, bem rasteiro, para você entender. Já pensou num ex-fumante? Eu não sei quantos aqui já fumaram. Já pensou num ex-fumante? Você já viu alguns ex-fumantes? Quantas vezes ele já tentou parar de fumar? Tem uns que morrem e não conseguem parar. A gente tem uma parenta nossa, finada, que Deus a tenha, né?
que fumou, a gente falava, para de fumar, nunca parou. Chegou um ponto da vida que aconteceu o quê? Câncer de pulmão, morreu. Uma morte triste, né? Está no hospital agonizando, tentando respirar, e nada conseguia fazer que ela respirasse. Morreu tentando respirar. Quantas pessoas você conhece que tentaram e compram um emplaste sabiá, cola na testa, agora nem tem mais emplaste sabiá, agora é o salompas. Outro dia eu saí que nem um bobão aí para comprar emplaste sabiá, rodei tudo que é drogaria, ninguém nem conhecia, os farmacêuticos mais jovens, o que é isso, emplaste sabiá? É comida de passarinho? Falei, não. É o salompas. Aí quando eu falei, negócio de colar no peito, nas costas, não estiver doendo, então é o salompas. Só os mais jurássicos, a irmã Vilma lembrou. Irmã Diva, lembra, irmã Diva? A senhora que é mais novinha, lembra? Não, né? Amém. Então, para você ver, então, meus queridos irmãos, Jesus nos oferece isso, essa renovação de mente. Pensar os pensamentos deles, que são maiores do que o nosso, se é permanecer na palavra dele, porque aí eu vou viver de acordo com essa palavra, e eu tenho que ficar firmado nessa palavra. Certa vez ele disse, as palavras que eu tenho dito para vocês, elas são espírito e vida. Olha aí, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque no contexto espiritual existe vida verdadeira quando Jesus está na frente. Está entendendo? Por isso que você ganhou uma vida nova, porque Jesus está na frente. Como Jesus está na frente, você pode contemplar a glória de Jesus. Porque Jesus está na frente, você pode olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, com a certeza de vitória, porque a sua esperança está nele. Se está nele, a sua esperança está viva. Essa é a sua condição diante de Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, mas isso é para aqueles que aprendem, praticam e perseveram em praticar as palavras de Jesus. Eles passam a ser não apenas seguidores, mas agora discípulos de Jesus e filhos de Deus. Glória a Deus. E para terminar, meus queridos irmãos, precisamos conhecer e viver a verdade de Jesus para nós. Versículo 32, ele diz assim, de João 8, está aberto aí na sua Bíblia, ele diz: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nunca conseguiremos conhecer e nem entender a verdade apenas na teoria. Você imagina comigo algumas profissões, se não todas, que aquele que se propõe a exercer determinadas profissões, o que ele faz? Ele vai lá e faz um curso. Vamos usar um exemplo da faculdade de medicina. O rapaz ou a moça vai lá e faz a faculdade. Ele aprende a teoria por algum tempo, até o 4º ano. A partir do 4º ano ele já começa a ir para os laboratórios, aliás, a ir para os hospitais. Até o 6º ano ele passa a maior parte do tempo nos hospitais. Fazendo o quê? Treinando aquilo que ele aprendeu na teoria. Treinando na prática aquilo que ele aprendeu nos laboratórios da faculdade. Está entendendo? E aí o que acontece? Ele vai estar praticando aquilo que ele aprendeu na teoria. Qual é o resultado? Vai atender e ajudar muitas pessoas. Motorista, vai para a autoescola, faz a aula de direção defensiva, e aí faz aquela teoria toda, faz a prova, depois dali vai para a aula prática, vai para a rua dirigir o carro com o instrutor do lado. Ninguém de sã consciência vai pegar um aluno da autoescola que foi lá, fez a teoria e nunca pegou do carro para praticar. Está dando uma arma na mão dele, ele não vai conseguir fazer a coisa direito, vai fazer besteira. Está entendendo? Então tudo tem que ter a prática. A verdade de Jesus não é diferente. Eu tenho que praticar isso na minha vida, para que haja uma experiência prática, para que eu tenha experiências com Jesus, porque quanto mais eu pratico, mais eu confio nele, e quanto mais eu pratico, mais eu sinto a presença dele. Quanto mais eu pratico, mais milagres ele faz na minha vida, porque eu vou estar vivendo experiências diárias com ele, e é isso que vai fazer a diferença.
Na hora da angústia, na hora da dor, Ele está comigo, me ensinando. Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Na hora da dor, da tristeza, Ele vai te consolar e vai te ensinar a como sair dessa situação. Mas, o que se faz nos dias de hoje? Eu não tenho nada contra, mas o que se faz nos dias de hoje? Qualquer coisinha que acontece, vamos para o terapeuta. Ok? Vamos para o terapeuta, vamos para o psicólogo, vamos para o psiquiatra. Estamos na época da ênfase na doença mental. Tudo bem, isso é uma realidade? É uma realidade. Mas Jesus está acima da realidade deste mundo. Então, o crente pode ir ao psicólogo? Pode ir no terapeuta? Pode ir no psiquiatra? Pode, mas ele nunca pode esquecer de primeiro se consultar com o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas, o psiquiatra dos psiquiatras e o médico dos médicos. E o nome dele é Yeshua, Yahvé Rafá, o Deus que te sara. Glória a Deus. O médico sem a influência dele não pode fazer nada. O juiz, sem a influência dele, pode fazer nada. Ninguém, sem a influência dele, pode fazer nada, principalmente na vida do crente. Não é verdade? Certa vez eu falei aqui, o crente passa mal, passa mal, aí alguém leva o crente para o hospital. Leva para onde? Para o hospital mais próximo, Jocador ou Poseidon. Um dos dois, não é verdade? Aí o que acontece? Aí o crente chega lá, num desses hospitais, num fim de semana, eu também já trabalhei em hospital público, eu estou falando de experiência própria. Você chega lá no hospital, domingo, à tarde, nós vamos botar sexta-feira à noite, é pior. Pelo menos no hospital que fica perto de um grande centro. Você sabe que uma boa parte da equipe vai para a balada, tá? De noite. Então o que acontece? Teve uma vez, não, isso eu não vou falar não, deixa para lá. O trem pegou uma Kombi cheia de gente, depois eu não vou contar não porque foi muito trágico, mas olha só o que acontece. Aí vai para um hospital desse, chega lá, o crente, tá? Estou falando do crente. Chega lá, fraturou uma perna, chega lá, tem ortopedista, centro cirúrgico funcionando com toda a equipe, o raio-x funcionando plenamente, o raio-x do centro cirúrgico, olha só. Aí o crente chega lá, é operado, sai da cirurgia, tem vaga na enfermaria cirúrgica para ele, correto? Aí, antes de mandar ele para lá, depois da cirurgia, manda o pessoal do gesso subir, aí tem gesso, tem gesseiro, tem tudo. Aí o crente diz, poxa, que sorte, que coincidência. Cheguei lá, tinha tudo isso, teve uma irmã aqui que passou por isso. Não posso falar nome porque ela está aqui. É antiético, mas teve uma irmã que passou para chegar lá, tinha tudo, gente. Ela falou, pastor, que sorte que eu dei. Eu falei, irmã, foi sorte. Foi Jesus cuidando de você. Depois fiquei boazinha, não tem nem marca. Foi Jesus que te curou. Porque a lógica humana, a experiência humana diz que você ia chegar lá, não ia ter gesso, não ia ter ortopedista, centro cirúrgico ia estar desinfectando, não ia ter gesso, não ia ter nada disso. E você ia ficar a ver navios, ia voltar daqui uma semana. Talvez já com uma infecção, já grave, talvez tendo que amputar a perna. Também se amputa a perna errada às vezes, tá? Mas isso é normal. Então, ia perder uma perna. Era isso que ia acontecer, isso que acontece naturalmente. Nem consulta não se consegue. Aí chega lá, consegue um monte de coisa. Foi sorte, não foi Jesus. É uma maneira de te curar. Ou ele pode te curar direto. Botar o teu osso no lugar. Pode te curar do caroço, pode te curar do câncer, pode te curar disso e daquilo. E pode usar o médico tranquilamente, sem problema nenhum. Pode usar o medicamento. Você já viu aquela pessoa que toma um monte de remédio que serve para aquilo e não dá certo? Pois é, em vez de fazer bem, faz mal. Deus pode usar o médico para te passar um remédio que vai dar certo. Ou pode te curar direto. Depende da sua fé. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa viver essa verdade de Jesus, porque quando a gente vive, a gente diz, eu creio que Ele está no controle, e Ele vai resolver essa situação para mim, porque Ele está comigo, Ele prometeu que não queria me abandonar.
Se quando está tudo bem comigo, Ele não me abandona, imagine agora que eu estou precisando tanto desse milagre. Estou precisando dessa bênção, aquela encrenca no seu casamento. Aquela encrenca no seu casamento. Coloca diante de Jesus para tu ver. Coloca. Não, eu quero encrencar. Estou encrencado com ela, estou encrencado com ele, não quero assunto, não quero papo. Então, não bota Jesus nesse negócio. Para continuar a encrenca. Não bota. Não quero fazer as pazes. Então deixa Jesus de fora. Porque se botar Jesus, vai ter pazes sim. Ele vai consertar esse negócio sim. Ah, meu dinheiro, seu dinheiro. Coloca na mão dele, consagra a ele. Consagra o teu dinheiro a ele que você vai ver. Como é que eu consagro meu dinheiro para ele? Senhor, o que eu ganho está aqui, meu dinheiro está aqui. Humanamente falando, não vai dar para nada. Mas eu vou ser um fiel dizimista, eu vou ofertar na tua casa. Isso não é troca, é fé. Está entendendo? Porque enquanto você faz isso, Deus multiplica para você. Para Deus multiplica meu dinheiro. Mas o que você está dando para ele? Lembra do guri lá do pão e do peixe? Teve que dar alguma coisa na mão de Jesus. Jesus, meu pouquinho está aqui. Aí, meu Deus do céu, tem hora que os discípulos, não é brincadeira não, tem hora que era uma descrença, eu me imagino como Jesus devia ficar, né? É que Jesus era um lorde, né? Mas eu imagino. Aí o discípulo diz assim para Jesus, mas mestre, o garoto deu 5 pães e 2... 5 pães? Tem certeza? 7, né? 7 não, 5. Não, tá bom, mas teve um que foi 5, né? Tá. Eu sempre enrolo esse negócio. Então ele disse, tem um garoto aí que deu 5 pães e 2... Aí o que o discípulo diz para Jesus? Mas o que é isso para tanta gente? Meu Deus, o que tinha que falar isso? É como se Tomé estivesse dizendo, Senhor, Pedro, se eu não ver a marca dos cravos na mão dele, não ver ele comer alguma coisa, não ver ele atravessar a parede, de modo nenhum acreditarei. Mesma coisa que o discípulo disse, mestre, o que é isso para tanta gente? O que o discípulo estava dizendo? Isso não dá nem para a saída. Quantas vezes nós fizemos isso? Jesus, isso aqui não vai dar não, Jesus, eu vou morrer de fome, Jesus. O negócio está difícil, eu vou... Dá alguma coisa na mão dele. Jesus, o que eu tenho é esse pouquinho aqui, ó, isso aqui. Mas, Senhor, eu consagro nas tuas mãos, Senhor. Sabe o que vai acontecer? Ele vai multiplicar em tua vida. Ele multiplica só dinheiro, não. Ele multiplica amor, ele multiplica paz, ele multiplica alegria. Ele multiplica tudo o que estiver precisando ser multiplicado na sua vida. Porque Ele te ama. Você está entendendo? Ele é seu pai, você é filho dele. E Ele não quer o pior para você, pelo contrário, Ele quer o melhor. Ele disse, qual é o pai que se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imaginem o vosso pai. Não lhe dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? O problema é que a gente não pede. Primeiro a gente quer tentar tudo. Aí deu tudo errado, agora eu vou até Jesus. Não, Jesus tem que estar na frente, é igual a fé. A fé nas costas não vale de nada. A fé tem que ir na frente para abrir o caminho. Porque a nossa fé está em Jesus, Jesus tem que estar na nossa frente. Quando a gente coloca a fé e Jesus atrás, a gente está dizendo, eu vou resolver com o meu peito aberto aqui, porque eu me garanto. Eu não me garanto. Se não for Jesus na minha vida, olha, eu estou em maus lençóis. A minha confiança está em o nome de Jesus, diga glória a Deus. Isso serve para todos nós, isso é viver a verdade de Jesus para nós. A verdade diz, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, e a verdade é o que Jesus diz. A verdade é a palavra de Jesus. Quando você se firma nessa verdade, tudo o que Ele conquistou para você vai se realizar. Os teus sonhos, os planos, os teus projetos, todos que estiverem alinhados com a vontade dEle. Como é que eu sei da vontade dEle? Está escrito ali. O que estiver alinhado com a vontade dEle, se você colocar diante dEle, se você se colocar na dependência dEle, vão se concretizar. Basta você seguir os passos, fazer a sua parte. Também não vai ficar sentado na poltrona, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Como disse o escritor popular, você não vai fazer isso. Você vai fazer a sua parte, tem que ir trabalhar, levanta e vai trabalhar. Tem que estudar, levanta e vai estudar. Para conquistar um futuro melhor, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que você sabe que tem que fazer. E Jesus vai só te impulsionando e te orientando. E o resto deixa com Ele, que a vitória vai chegar, diga glória a Deus. Agora,
Se a gente não cooperar, nós somos cooperadores de Deus em Cristo Jesus. O que um cooperador faz? Coopera, acredita em quem está fazendo e se coloca do lado dele, à disposição dele, crendo nele, se apossando da obra dele. Diga glória a Deus e aplauda ele mais uma vez. Glória a Deus. Cristo te libertou. Então você é livre nele, nunca se esqueça disso. Ele te fez mais do que vencedor. Não que você merecesse, mas foi pela graça. Que é a graça, é o favor imerecido. O que é o favor imerecido? É algo que alguém faz por mim sem eu merecer. Essa é a nossa condição diante dele. Apesar de não sermos merecedores, ele nos amou e a sua graça nos alcançou. Pela graça nós fomos salvos. E isso não veio de nós, foi por meio da fé. E chegou para nós como um presente de Deus. Amém? Então se aposta da graça de Jesus Cristo na sua vida, porque assim você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele para você, amém? E ele te faz a cada dia mais do que vencedor em todas as coisas que se levantarem contra você, em todas as dificuldades. Creia que nele você já é mais do que vencedor. Ele te ama e vai fazer o que for preciso para que você fique bem, amém? Aplauda o nome dele e fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chega a ser meio esquisito, né? Alguém me amar sem eu merecer. Coisa estranha, mas essa é a realidade de Deus. Por isso que ele é diferente. Aleluia. Eu me lembro de um escritor popular que escreveu assim: só vou gostar de quem gosta de mim. Essa é a lógica humana. A lógica do amor de Deus diz assim: não importa como você esteja, eu te amo e quero você para mim, quero te salvar, quero te libertar de todos os males, quero te libertar da escravidão de pecado, quero te libertar dos seus traumas, das suas crises, de tudo que te incomoda, quero te libertar até de você mesmo. Mas você precisa receber Jesus para ter essa liberdade. Amém? Vamos cantar? Quantos estão felizes?